Você só é um bom líder se você consegue ter pessoas na sala que são melhores que você. Hoje eu enxergo, né, também bem mais velho. Por que eu comecei a trabalhar muito cedo e tinha um pouco dessas atitudes? Mas por quê? Porque implicitamente eu enxergava que a minha família era toda cagada. E que no Brasil ou você dá certo ou você vai ser um merda. Você vai passar um monte de perrengue. A piada na área que você falou de marketing é que a piada na área que marqueteiro vai tudo pro inferno, né? Porque isso é esse meu livro. Vamos fazer um marketing um pouco mais responsável. E eu assisti uma outra entrevista sua, você falando da sua teoria do porém. Eu não só queria que você explicasse, mas que a gente até testasse se o Wall Street Cast ou alguma coisa que eu estou envolvido funciona. Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Para quem ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, eu sou bem ativo no Instagram, @Bruno Corano. Hoje o Wall Street Cast recebe um profissional com mais de 30 anos de experiência no marketing, especialista em entretenimento e marketing experiencial. Fundou o festival Risadaria e foi sócio da T4F. CEO da Motivare, não sei nem se pronuncia assim, vamos checar. Esse empreendedor executou mais de 10 mil projetos para clientes como Itaú, Unilever, Microsoft, Diageo, Toyota, Pfizer, Mondelez, PepsiCo. Autor do livro Marketing Sem Blá Blá Blá, Inspirações para a Transformação Cultural na Era do Propósito. Seja muito bem-vindo, Alan Levy. Opa, Bruno, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui e ver brasileiros brilhando aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui em pleno Times Square. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Eu que agradeço. Eu pronunciei certo? Motivare? Motivare, certo. Boa. Como é que... Você é paulista? Eu sou carioca da Gema, mas com 5 anos de idade eu fui para São Paulo, então eu sou paulistano mesmo, sou paulista. E como é que você foi parar no marketing? Foi uma escolha na época de faculdade? Você estudou alguma coisa relacionada a isso? Estudei. Eu tenho uma tem um história monte de marqueteiro vida... que não estudou. Não, mas eu até que estudei. A minha história com marketing, eu até conto esse pedaço no livro, ela é bem interessante. Eu sou de uma família classe média, de imigrantes, gente que veio da guerra, né? E que se fez aquela história de trabalho. O meu avô, ele acabou sendo um cara que na raça se deu muito bem. Ele foi um dos primeiros executivos globais de multinacional, do grupo Saint-Gobain. E ele queria que os filhos, que os netos fossem estudar fora e queria que fizessem, na época, era engenharia ou administração. E tinha uma pressão muito grande da família para ter uma carreira e fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu sempre fui talhado para ser uma pessoa que ia trabalhar em administração, ou ser um engenheiro, fazer poli, fazer GV. Mas, quando eu era moleque, assistindo televisão, eu gostava mais das propagandas do que dos programas em si. E aquela era uma época áurea, né, da televisão, com o Washington Oliveto, um cara que até também homenageou no meu livro, é um dos caras que virou meu amigo, mas um deus, né, global da propaganda, coisas muito significativas onde a propaganda fazia parte da cultura, né, do nosso país. Muita coisa foi criada com a propaganda. E aí o meu sonho é que eu ia trabalhar em propaganda, ia trabalhar em agência. Só que tinha essa briga de família, né, e como é gente que veio do nada, eles têm uma certa pressão, que você tem que fazer tudo dar certo. Então, chegou uma hora que eu estava, na minha época de colegial, eu fazia colegial, fazia cursinho o ano inteiro para entrar em engenharia. E começaram as negociações. Poxa, vou fazer cursinho só meio ano, porque eu jogava basquete na época, eu ainda quero manter meu esporte. E, poxa, deixa eu prestar administração, que é um pouco mais amplo, e de repente eu posso indo para lá. Bom, acabei entrando na GV, lá eu fiz a especialização em marketing e eu fui, por muito trabalho, assim que eu me formei, eu fui contratado como trainee de marketing na Unilever, que é uma das grandes referências até hoje mundiais de marketing, e lá foi onde começou minha carreira, que eu acabei sendo uma dessas pessoas privilegiadas que trabalham no que gosta
E aí trabalhar acaba sendo um grande divertimento. Mas isso depois de ter estudado engenharia? Não, eu consegui ir negociando. Eu saí do cursinho meio ano, cancelei a inscrição da Poli, mudei para ECA, fiz GV, eu fui lutando pelas coisas que eu queria na época, terminei na administração, aí era aquela história, fazer administração, finanças, não, aí eu consegui ir para o marketing, e aí quando eu entrei numa multinacional, aí todo mundo relaxou. Poxa, esse cara tá na Unilever, a vida tá feita, e tudo bem que seja marketing. E o outro pedaço da história é que daí eu estava lá preparado para seguir o plano que minha família queria. Eu ia virar um executivo global, talvez eu estivesse lá até hoje, até porque hoje é um dos meus maiores clientes. Eu adoro a Unilever, eu adoro essas empresas globais, o marketing deles é maravilhoso, você tem Dove, Omo, você tem coisas muito, muito bacanas e emblemáticas. Só que eu, muito cedo, estava surgindo, logo que no início da minha carreira na Unilever, estava surgindo no Brasil o que chama marketing de incentivos, que era, em vez de fazer só propaganda, o marketing estava se ampliando um pouco mais. Fala assim, poxa, a gente faz marketing para o consumidor, mas a gente tem que ter um marketing mais próximo ao nosso trade, aos nossos distribuidores e aos nossos funcionários. E o marketing de incentivos são campanhas motivacionais, às vezes com viagens, com prêmios, onde você trabalha com esse público interno, intermediário que fala. E eu me apaixonei. E na época eu e mais 4 pessoas de lá, a gente queria trazer isso para dentro da empresa, o diretor era um pouco mais resistente. Um belo dia na praia, falou, vamos sair e montar uma agência. E era engraçado, né? Porque aí a maioria queria montar a tal da agência e eu era o que mais, poxa, mas agora que eu tô aqui, eu vou seguir carreira. Fui bater um papo, então na época com meu avô, ele falou, não, é a hora de fazer, porque depois senão você entra na corrida do rato, nunca vai fazer. E então depois de 2 anos, eu tive uma super breve passagem, apesar de ter me dado muito aprendizado e muito network, contatos, a gente montou a primeira agência com 5 sócios, nenhum funcionário, nenhum cliente, óbvio, que em 1 ano o modelo não bateu a conta. Os 3 foram para um lado, 2 para o outro, 3 que tinham mais afinidade, eu e mais 2. Montamos então a segunda agência, depois de 1 ano, isso foi a Motivari em 1991, que a gente montou a Motivari. E depois de 3 anos, logo de cara, a gente já fizemos trabalhos então para a Unilever, General Motors, na época Rodia. E os seus outros sócios vieram também eles vieram de quais empresas? Um veio da Unilever e um era o nosso amigo pessoal, essa foi a trinca, são amigos até hoje, inclusive esse fim de semana eu estou indo no show de um deles, os 2 moram aqui em Nova York, eu vou contar esse pedaço da história, a gente vai se encontrar aqui por coincidência esse fim de semana, amigos de vida. Na época nós montamos a Motivari, deu certo muito rápido, só que aí também não tinha estrutura. Depois de 2 anos com todo esse sucesso, quando entrava um projeto novo, a gente não sabia se comemorava ou chorava. Porque fora na época não tinha computador, tinha que fazer tudo na marra. Fazer os projetos, revisar no branquinho, correr atrás, procurar nas listas, página amarela, não era essa facilidade do acesso à informação. E depois de 3 anos, esse sucesso levou a uma estafa. E nós recebemos, por sermos guerreiros na época, uma proposta para os 3 virem aqui para os Estados Unidos trabalhar no mercado financeiro. Eles toparam. No marketing? Não era marketing. Era um conhecido nosso, falava, esses caras, moleques, topam tudo, esses caras têm que vir para cá, nos Estados Unidos eles vão dar certo, e foram... E esse mesmo cara convidou os 3 simultaneamente? Convidou os 3 simultaneamente. Como era muito dura a nossa vida, eles toparam. E eu, não sei, eu achava que tá difícil, mas se tem outro que consegue, eu vou dar um jeito de fazer. Eu tinha uns laços mais fortes com o Brasil, não me sentia preparado. Eu falei, eu vou ficar. E de lá, dos limões, eu fiz a limonada. Então, e quando você fala que tá difícil, é porque vocês não estavam ganhando dinheiro? É porque, assim, fazia muita coisa, mas no início de qualquer empresa... e naquela época, mas você não sabe cobrar. Quando cresce, você não sabe contratar, você não sabe delegar. É muito difícil ser empresário, essa que é a verdade. E quando dá certo, às vezes é mais difícil do que quando dá errado. Porque quando dá errado, você chora. Quando dá certo, você tem que fazer coisas mais na marra, não tem muita cartilha.
E para cada caso é um caso. E aí eu, colocado no fogo, alguma coisa lá aconteceu de todo o meu histórico passado aí sim as coisas deram certo. E aí a Motivar existe até hoje, muito rápido ela virou uma das agências mais importantes do que é chamado Experiential Marketing no Brasil, e eu tive uma carreira de marketing que eu posso me orgulhar. Tanto é que até a cartilha de bolo, né? Então depois de 94 eles foram embora, a empresa bombou, e no ido dos anos 2000 começaram as fusões e aquisições no mercado. Sabe aquela cartilha de bolo também como empresário? Você cresce, aí você é vendido, vai fazer IPO e tal. E eu fui seguindo essa linha. Então eu era uma empresa conceituada, rentável, com clientes cativos, único sócio. Comecei a ser assediado pelos grandes grupos de propaganda. E pelos grandes grupos de propaganda eu tive muito medo. Eu bati na trave de fechar com a Thomson, com a Macan, com esses grupos Omnicom. E na hora H eu falava, poxa, eu vou virar um departamento, porque ainda hoje está mais diversificado com a internet, você tem marketing digital, você tem as outras disciplinas um pouco mais valorizadas. Na época era propaganda, a mídia de massa resolvia o problema. Eu vou virar um departamento, não vai adiantar, vai ser para o meu ego, daqui a pouco eu vou chorar. Só que veio a oportunidade de uma coisa que era diferente, que era juntar o entretenimento com o marketing. Isso era um modelo novo que estava começando aqui nos Estados Unidos, e na época a CIE, que é a Companhia Interamericana de Entretenimento, é o maior promotor de shows e espetáculos da América Latina. No Brasil trouxe Cirque du Soleil, teatro Broadway, todos os mega shows, Lollapalooza, U2, tudo que você pode imaginar. E aí era uma tentativa de unir, então, esse entretenimento e trazer marketing para o patrocinador que está comprando o ativo, ele já fazia a ativação de marca, tudo nesse mesmo pacote, e era uma preparação para um IPO. Então, de lá, eu me associei com a CI, junto, a gente fez um projeto da Time for Fun, que é hoje a maior player de entretenimento do Brasil e talvez da América Latina, não estou sabendo agora direito, mas tudo bem. Então, montou-se a Time for Fun. Só que aí veio 2008, teve a crise do mercado financeiro. E na época o meu sócio falou, poxa, vamos ter que adiar o IPO e agora, infelizmente, sua agência vira centro de custo. Fica comigo, cola na minha, eu não vou te abandonar, mas custo. E aí na vida eu tenho um pouco isso, sabe? Eu gosto de ganhar dinheiro, eu sou capitalista, mas eu tenho uma coisa com pessoas, com gente, quem me trouxe até aqui. E eu falei, não. Desculpa, eu vou voltar, vamos desfazer o negócio, eu vou pegar a minha agência de volta e eu vou... Paciência, não rolou IPO, sei lá, vi. E aí fiz uma coisa que até pouco usual, muita gente me chamou de louco, né? Que eu rasguei um checão. Mas aí eu retomei a minha empresa, mas de lá, com essa história de marketing que eu falo de fazer os limões, as limonadas, em vez de ficar chorando as pitangas, eu falei, não, mas teve muito aprendizado. Isso aqui foi um MBA para mim. Eu não conhecia esse mundo do entretenimento, eu não conhecia a parte... Quando você é agência, você está lá servindo o cliente. Quando você tem um ativo que é seu, é diferente. Os patrocínios, você tem umas regras, uns respeitos. E aí de lá, junto com a parte de ativação da Motivar, eu comecei a lançar alguns conteúdos meus. Na época eu repaginei a Bienal do Livro, que é um projeto gigante, cultura importante no país, e é um dos eventos até hoje mais visitados de público. A gente fez uma total repaginação, e como o humor é muito forte no Brasil, eu cofundei com um humorista um festival de humor que chama Risadaria, e que chegou a ser um dos maiores da América Latina, tratando o humor como patrimônio cultural do país, como futebol e carnaval. Porque no Brasil o humor tinha que ter estátua, né, de todos os nossos grandes ícones, mas o cara chegava meio no fim da vida sempre chorando as pitangas, porque por outro lado, como o brasileiro é muito criativo, todo mundo acha que, eu tenho um primo que sabe fazer piada, fica achando que não é tão valioso ou glamuroso o trabalho dessas estrelas. Mas na época a gente fez um mega projeto, tivemos a honra de homenagear em vida, que isso é uma coisa que eu sempre prezo, eu sempre quis, até no meu livro eu fico contente que um dos meus grandes deuses, Washington Oliveto, eu homenageei muito no meu livro ele em vida.
Ele até cita isso na contracapa. E aí a gente homenageou Chico Anísio, Jô Soares, Renato Aragão, todos esses em vida. E é uma coisa, eu acho que é muito bonita e que às vezes no Brasil a gente peca. E depois que todo mundo morre, todo mundo, né, vira amigo hoje em dia no Instagram, na rede social, todo mundo tem a fotinha, mas em vida que eu acho que é legal a gente falar as coisas e falar dos feitos. Bom, e aí com isso a gente teve um festival de humor e eu tô achando que eu sou o pipipi do marketing, eu tô me achando. Tô lá nos meus 40 e poucos, bem financeiramente, fazendo o que eu amo e meio parecendo toque de Midas. Tudo que eu tô colocando a mão, tá andando. E aí veio o wake-up call e a grande mudança da minha vida. A gente sabe que no Brasil, você ser empresário, toda essa história é muito carregado. Ou seja, eu era estressado, eu tinha pânico. É muito doído também fazer sucesso no Brasil, né? Você tem que esconder. Eu tinha sofrido um sequestro relâmpago, eu dirigia carro blindado, eu sempre fiz terapia. Outra pessoa que eu sempre manejei em vida com um dos caras... Foi o meu segundo pai, o Issam Itiba, é um gênio. Eu fiz terapia com ele por mais de 20 anos. Ele também faleceu. Mas a história é você trabalhar muito toda essa questão do peso de ser empreendedor. E aí, quando eu achava que eu estava com a minha vida teoricamente resolvida... Eu tinha uma casa no interior no fim de semana, desses condomínios de luxo, né? No Brasil você tem que usar o luxo até para se proteger, dentro do meu carro blindado, mas quando eu achava que estava tudo bem, porque lá era o meu paraíso na terra, falei, poxa, achei um lugar onde eu posso relaxar, sentar, ficar em paz. Uma bela noite eu acordo, nem enxerguei direito, que eu uso lente, não deixaram eu pôr logo umas luzes na minha cabeça e nós fomos sequestrados dentro da nossa casa, num condomínio de luxo. Dentro da casa, dentro do condomínio? Dentro do condomínio de luxo, dito na época que era sei lá, que se tiver alguma coisa o Jack Bauer vem te salvar e não tinha nada. Depois disso, minha família estava destruída psicologicamente, veio uma coisa que eu acho foi uma grande decepção do Brasil. Foi um dos grandes motivos de eu imigrar, porque na vida a gente fala, mas a gente aguenta tudo. Eu não sei, talvez as pessoas mais ou menos, mas o ser humano acaba tendo uma resiliência. E com o tempo, eu acho que eu ia me adaptar, voltar para a minha vida, mas tinha uma coisa que estava me incomodando, principalmente quando você faz esse sucesso e quando você vê essas coisas acontecerem, que eu falei, poxa, eu não estou defendendo bandido, tá tudo errado. Mas, poxa, nós estamos num condomínio de luxo que tem... o melhor campo de golfe, que tem, acho que, sauna para cavalo, que o cara põe Ferrari na sala. A cidade do lado não tem um hospital, não tem uma escola. E é óbvio que no botequim à noite, o bandido tá com o seu caseiro, com o cara da segurança, vendo como vão ferrar esses caras. Então, depois que aconteceu, eu falei, gente, tá bom, vamos resolver, vamos atrás. Mas será que não tem um jeito? A gente tá aqui na elite intelectual e financeira do país, vamos fazer alguns projetos sociais na cidade, talvez a gente vai evitar isso no futuro. E o que eu ouvi assim, menino, já tinha 40 e tanto, isso aqui é onde você mora, a gente vai fazer mais muros, você não está satisfeito, cara, você é louco. Parecia que eu era um lunático, né? E eu falei, puxa, aí foi minha decepção, quando você vê que a elite intelectual do seu país pensa desse jeito, você vê que ele não... Assim, para mim, né? Eu respeito, eu não sou de falar regra, é muito duro imigrar, não foi fácil para mim, eu quase quebrei, ainda é difícil, mas pensando em tudo isso, eu falei, não é um lugar onde eu quero criar meus filhos. E aí, em função disso, a gente se mudou para os Estados Unidos em 2012 e eu tô aqui falando com você, eu moro nos Estados Unidos desde 2012. Então veio você, esposa, filhos, largaram tudo. Quer dizer, largou a vida, mas o negócio, a agência você não fechou. Então, mas sabe que você larga tudo? Porque essas coisas, elas não são planejadas.
Então não é que eu vim, aí eu pensei, eu vou fazer conta, investimento, visto, tem tanto problema, é muito difícil migrar, é muito difícil. Com 40 e tantos, você deixa para trás tudo, você deixa seus amigos, família, sua história, suas raízes. Então assim, não foi planejado, minimamente foi planejado, porque eu sou um cara planejado, mas não foi voluntário, foi uma gota d'água, um wake-up call. E aí quando nós viemos para cá, eu tinha, então, algumas coisas na cabeça. Eu falei assim, tá. E você veio principalmente por causa da segurança, então? A segurança, com certeza, e valores culturais. Né? Porque aí, vamos falar aqui um pouco de Estados Unidos, e eu falo isso para meus filhos. Meu filho está aqui, talvez ele venha bater um papo com a gente daqui a pouco, contar a história dele um pouquinho, a visão dele, que eu acho que é interessante. Cara, a gente vive num mundo polarizado e num mundo de democracias imperfeitas, mas... Quando a gente fala dos Estados Unidos, tem algumas coisas que você pode falar, gostar, eu sou apolítico, a gente acabou de ter eleição, não vamos voltar. Mas aqui existe respeito nas instituições, investimento em educação, existe retribuição, as pessoas devolvem para a escola que trabalhou, para o high school, para a comunidade, alumni. Tem um senso de comunidade que, infelizmente... É o que eu sempre senti falta no Brasil. Tanto é que eles falam, né? Community o tempo todo. O tempo todo. No Brasil você ouve essa expressão, mas quando é uma pessoa de um lugar muito humilde, né? Aí ela fala para a comunidade, porque de fato eles tentam se ajudar ali, né? Então é onde eu babo pelos Estados Unidos e eu sei que é imperfeito, não estou falando que eu sou o certo, que é o melhor, mas para mim fez sentido estar num lugar onde esses valores batem com os meus e onde no Brasil, na tentativa de fazer coisas parecidas, eu era o ET ou o trouxa, ou acabava, inclusive, eu fui muito roubado por funcionário, porque o próprio cara que trabalha para você, ele é talhado a ou ser tratado na linha dura que ele respeita, quando você é muito mole, ele passa por cima. Abusa. Então não estava batendo a conta, vim para cá e buscando me reconectar com esses valores. Aí você perguntou dos negócios. Eu falei, então, eu não quero ficar na ponte aérea, porque isso é uma outra coisa também que minimamente não faz sentido. Isso foi muito legal com o meu terapeuta. Eu tinha uma certa reserva financeira. No Brasil eu era um rico. Aqui você já não consegue mais tão rico só pelo câmbio, mas tudo bem. Mas ele falou assim, Alain, cara, arrisca fazer o que você quer, né? Porque o que eu queria era ousado. Eu não quero voltar para o Brasil, eu quero deixar meus negócios, eu quero tentar algo novo, mas é um risco, né? Porque eu era ainda a alma, e eu era a alma dos negócios. Aí falou, você tem uma reserva. Eu trabalho aqui com muita gente. Quando você vai querer usar isso? Quando você tiver 80 anos de idade para ter uma cadeira de roda motorizada? Eu tô, é a hora de gastar. A gente vem desse modelo de acúmulo, e a gente fica orgulhoso do nosso saldo bancário. Poxa, eu tinha essa condição. Muita gente no Brasil que eu encontro fala, pô, se eu fosse você, se eu pudesse, eu falo assim, olha, eu não julgo, eu não sei se é bom ou é ruim. Você pode. Todo mundo pode. O problema é assim, que preço você quer pagar? Na época eu tive essa coragem assim, eu quero pagar esse preço. Então eu peguei todas as minhas economias e falei, eu vou até o limite que acabar, eu vou para o meu plano. Então o plano é assim, não vou ficar na ponte aérea. Um dos negócios o meu sócio ficou tocando, o outro negócio eu dei participação para funcionários, para eles terem gestão e segui aqui querendo começar uma vida mais ligada ao que eu sentia falta. Então começou um processo, até que eu cito no livro, começou minha megamorfose. Mais que a metamorfose ambulante do Raul, é uma megamorfose. É um tema que eu tinha usado até para um evento e eu gostei. Falei, é legal, é megamorfose. Assim, nada que talvez que eu acredite ou que eu sei está certo, eu vou reaprender do zero. Eu vou ter a humildade de rever todos os meus valores. Eu vou num lugar novo, mas eu quero começar lá do zero. E a outra coisa que é a piada na área que você falou de marketing é que a piada na área que marqueteiro vai tudo pro inferno, né? Porque a gente vende bala para criança, polui o planeta com os carros, tal. Muito do marketing do passado era vender, vender, vender. Por isso esse meu livro. Vamos fazer um marketing um pouco mais responsável? Tem que vender, mas tem que ter respeito a outros stakeholders, ao planeta, à sociedade, à comunidade. Bom, voltando essa história do marketing, eu falei, então eu vou tentar aqui um projeto novo. E foi onde eu me conectei mais com essa área do propósito. Eu entrei em vários grupos e comecei a estudar empreendedorismo social, terceiro setor, filantropia. Eu ia em congressos, eu me metia
Até que eu resolvi montar um grande projeto aqui nos Estados Unidos, que era criar conteúdos nível Hollywood, Rede Globo, mas que todas as histórias fossem inspiradas em projetos sociais ou em pessoas que eu chamo de pop stars do propósito, que quem olhar isso vai babar, mas a linguagem é bacana. Porque o que a gente tem hoje no mundo, quando a gente até fala nesses retrocessos de algumas questões de propósito, é que eu falo que a gente tem um problema assim. Esse tema é discutido no Davos, nos grandes congressos, e aí parece que não é para você, né? Porque é só para gente inteligente, ou você não se sente capacitado, o Hellis mortal não se sente capacitado. Ou ele pejorativamente é visto como o tree hugger, o cara do mimimi. Então, não existe no nosso dia a dia conteúdos ou relacionamento palatáveis com isso de um jeito leve e divertido. Porque essas coisas, diversidade, inclusão, sustentabilidade, não deveriam ser bandeiras. Deveriam ser coisas tão normais na nossa vida como comer, como assistir um vídeo de humor, como assistir... Então, esse projeto era trazer essa linguagem do marketing e do entretenimento para essa linguagem e começar a espalhar pelo mundo histórias inspiradoras e, com isso, fazer uma transformação cultural. Mega projeto. Investimento, investir. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia... Mas peraí, então ficou um buraco aí, porque você veio em 2012. Não, eu vim em 2012. De 2012 até 2017, eu fiquei dando cabeçadas. Tentando era um sabático, coisas e não emplacava. Coisas, sei lá, eu acreditava muito no crescimento no futebol nos Estados Unidos. Eu estava concorrendo com o Beckham para a franquia do time de Miami. Eu me meto mesmo, sabe? Minimamente eu sou competente, mas chegar na hora H, você não tem os contatos, as raízes. Então eu fiz um projeto de futebol, eu não tenho vergonha de falar dos meus fracassos, porque no fracasso você cresce. Então eu fiz um projeto de futebol que não deu certo, depois eu investi num varejo, tentando fazer uma coisa mais ligada à moda lá em Miami. E bancando a vida com as reservas. E bancando a vida com as reservas. E o dólar... Quando eu vim para cá, o dólar era 1,8. Estava tranquilo, eu ganhava dinheiro morando aqui. Era mais barato. Você não trouxe tudo? Então, eu não planejei. Tá, e o ponteirinho do combustível baixando. Baixando. Aí tentei um comércio, tentei trazer algumas marcas brasileiras, tentei 4 ou 5 coisas... Virou. Não virou porque as coisas que eu faço tendem a ser grandes e aqui eu não tenho ou a credibilidade ou o network que eu tenho no Brasil. Lá me conhecem, sabem do que eu sou capaz dos meus feitos e lá a gente conhece quem define como funciona. Você está falando, eu estou assim, ou eu me vejo ou eu vejo um amigo, mas eu falo, é exatamente isso. Por isso que eu falo que é muito duro imigrar. E quando eu vim em 2012, junto comigo na leva de conhecidos vieram 10. Sabe quantos tem hoje? Você? 2. O resto o quê? Desistiu? Volta! Porque chega uma hora que não dá, você panica. Ou você tem que baixar de nível, e durante um tempo eu topei. Eu vim de casas na Quinta da Baronesa com 10 quartos e tal, e eu moro num apartamento de 2 quartos. Eu tenho um carro e uma scooter. Eu sou muito mais feliz e muito mais rico. Eu sou rico, eu moro num lugar maravilhoso, em Miami Beach, eu não estou falando... Mas assim, eu fui entendendo o que fazia sentido para mim, mas às vezes tem pessoas que não bate a conta disso, né? Sim. Não estou julgando, cada um tem seus valores, eu tenho a sorte de ter esses. Então, esse gap foram alguns fracassos. Esse último eu tinha certeza absoluta que ia dar certo, porque tem horas que eu sou marrento. E esse eu fui algumas vezes para LA, eu fiz reunião com o presidente da Paramount, eu fiz reuniões muito graúdas que eu tinha certeza que ia dar certo. Inclusive tem pessoas que investiram comigo, que até hoje eu não gosto, né, da sensação de ter falhado, porque eu trouxe algumas pessoas que acreditaram em mim, mas isso ainda estou resolvendo na minha nova terapia. Mas voltando, falhou com a pandemia, não tinha que fazer um stop loss, bateu na trave, a gente estava na produção de um filme que ia entrar em Cannes, assim, uma coisa muito bacana, mas demos para trás. E aí veio uma outra coisa, que apesar de eu estar diminuindo, ainda existiam os meus negócios no Brasil. Só que os meus negócios são de eventos, é tudo ao vivo, e com a pandemia
Parou. Aí secou mesmo. Então, aí eu tive uma outra crise dessas de pânico, mas eu falei, não, agora não é justo que com quase 50 anos de idade... Você diz de ficar sem grana. Não, de tudo, de falar assim, poxa, eu vou fazer tudo isso, eu acho que eu aguento, mas quebrar de verdade, eu não estava preparado, não era isso. E é o mundo. Mas aí, rápido, aí eu voltei. Eu sou um fã de terapia, é onde eu cresço, onde eu divido meus medos, minhas coisas. A gente não é Deus, todo mundo tem fraquezas. E eu vi que isso aí, limões, limonadas, eu tive um raciocínio que me salvou, foi libertador. Que era assim, na pandemia... impactou mesmo o meu negócio, não era incapacidade, não tinha evento, não tinha viagem, não tinha nada do que eu fazia, então mas quebrou o sistema. Mas eu falei assim, se essa pandemia durar e acabar o mundo, acabou. Então não adianta ficar nervoso, acabou para todo mundo, e daqui a pouco quebrou isso, vai quebrar o restaurante, e assim, aí o mundo vai ter que se reorganizar, ou vai ter acabado, dizimado a humanidade. Só que existe uma chance da humanidade sair dessa. E se ela sair dessa, nas crises vêm as oportunidades. Então, eu ainda não estava quebrado. Vamos supor que eu tinha lá o meu último R$1 milhão, sei lá, que se eu tinha a minha última gotinha. Eu falei, quer saber? Todo mundo ziga, eu vou acelerar. Então, eu voltei para os meus clientes, falei, tô de volta. Vamos retomar, por enquanto não é evento, mas vamos fazer coisas digital, estamos de volta, a gente já fez coisa muito bacana, tal. Cheguei, meu pessoal, mantive as pessoas, como a Motivari tem 30 anos, eu formei muita gente, tinha muita gente durante esse período, desde que eu vim para cá, ou depois da associação lá, da fusão, muita gente acabou saindo, eu falei, não, agora é a hora, todo mundo com medo de perder o emprego, eu vou chamar um Dream Team, as melhores pessoas que já trabalharam comigo, vamos montar de novo o projeto da nossa vida, eu banco. E aí, peguei o restinho raspei o pote e enfiei na Motivari, falando que eu estava de volta. E, cara, a pandemia se resolveu num timing que ele não tinha acabado, que ainda deu para eu bancar. E hoje, passados 2 anos, eu tenho minha agência bombando e no melhor momento e desempenho de toda a história. Porque o que aconteceu? A área de agência tinha muito custo interno. Eu tinha 3 andares na Faria Lima, tinha que pôr pavão. Quando vem o cliente, tem que trazer petit four. Hoje é muito mais simples. Tem lá a sua estrutura, tem gente que trabalha remoto, quem quer ir tem lá um cowork. O cliente, hoje eu estou de volta, tem muita gente que não sabe se eu estou aqui ou ali. Até antes da pandemia, olha que engraçado. Se eu falasse que eu ia entrar para apresentar um projeto numa reunião com um cliente que eu respeite ou que queira falar comigo, e eu falasse, eu vou entrar por Skype, que eu não queria ficar na ponte aérea, era falta de respeito. Hoje, quando eu vou para o Brasil, eu quero marcar reunião com todo mundo, a maioria ainda quer estar online. Lógico que você tem os encontros, mas o mundo mudou. Então, essa história de poder trabalhar híbrido, trabalhar remoto, então eu remontei toda a agência. Hoje eu tenho um Dream Team, eu tenho um modelo muito moderno de funcionamento híbrido, resgatando os valores, e eu estou no melhor momento da minha agência. Mas isso foi para salvar a pátria, porque de novo agora já volta, já tenho gente competente para tocar e eu volto para o meu plano, que é a minha megamorfose. Então, junto com me salvar na pandemia, eu resolvi começar a pôr então minhas ideias no papel, e aí acabei de lançar nesse maio esse livro, que é o Marketing Sem Blá Blá Blá. Que eu ganhei minha edição. Inspirações para a transformação cultural na era do propósito, que é um apanhado de coisas que eu li nesse período, que eu vi, coisas que eu penso, mas desafiando o profissional de marketing, ou mesmo qualquer ser humano. Eu tenho até um amigo que falou, poxa, Alan, você não devia ter posto marketing, porque esse livro é para qualquer ser humano na face da Terra. É muito bonito, é muito legal a sua história, é muito inspiradora. Mas eu preferi ir lá para o marketing. E na questão do marketing como na minha época, marketing fez cultura. Marketing é cultura popular. O Washington Oliveto fazia cultura, o Nisa Guanais fez cultura. Tá na hora de novo do marketing
Lógico que a gente hoje tem dados, tecnologia, vamos agradar o algoritmo, mas vamos ousar um pouco mais, vamos trazer a ginga e vamos conectar com o ser humano. Humano com humano. Gente gosta de gente, gente se conecta com gente. E eu acho que tudo isso é um marketing mais responsável, que pense em vender, mas que ao mesmo tempo pense em como ajudar a melhorar o mundo que a gente vive, tornando os assuntos e as questões vitais para qualquer pessoa mais palatáveis, mais pop, mais sexys. E esse é o que é o desafio e a mensagem que eu deixo aqui no livro. E aí acabou que até hoje você ainda não emplacou algo aqui. Não, é que agora até é uma história que tudo é aprendizado. Tem que ver que agora eu tô ficando maduro. Eu sempre me achei o moleque, né? O esquida, assim. Agora eu já vou bater meus 60. Daqui a pouco eu não vou ter bala na agulha para ficar... Assim, eu tenho energia de 18. Mas o ponto é, com todo esse aprendizado de Estados Unidos também, eu percebi que quando eu vim como um brasileiro num sabático, querendo fazer projetos tão grandes, e falando que meus negócios eu não tocava, eu não tinha credibilidade. Então, pro que o americano gosta e respeita. Então, aqui também é uma tentativa. Eu não durmo com fracassos, eu sou um obcecado, eu ainda vou fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Mas aqui é o seguinte, volta com calma, monta a sua empresa de volta no Brasil, volta a ser um dos top do Brasil. Escreve um livro, põe suas ideias, se reconecta. Eu estou indo em muitos eventos dessa área aqui nos Estados Unidos, com networks, me aproximando de gente bacana. E quando você vem, você não é o cara aposentado que veio dar uma tacada aqui. Você é um cara latino, empresário, lutador, que veio fazer um spin-off nos Estados Unidos. Então, o projeto está on hold, eu não desisti. E vai dar certo. Lembra uma época dos comerciais que a gente fala de propósito? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Essa foi uma campanha célebre que eu então, mas em resumo, o seu dia intenso, trabalhando, mas tocando a sua Operação Brasil. Olha, eu estou num modelo hoje que eu toco a minha Operação Brasil de uma forma não na operação. Eu toco estratégica, dando amparo, porque isso é uma outra coisa que eu aprendi. Você só é um bom líder se você consegue ter pessoas na sala que são melhores que você. Então, eu quero dar empoderamento e eu quero investir no crescimento do meu time. Então, hoje eu sempre vou junto. Senão, quando chega nessa idade, é muito comum o cara que não quer largar o osso e fica aquela empresa que, ligada ao dono, não é... Então, lógico, eu dedico muito tempo, muita energia com o meu time, nos projetos mais importantes, próximo dos meus clientes estratégicos, mas eu tenho muito tempo ainda que seria o livre, onde eu estou dedicando para usar o meu talento, minha aptidão, meus contatos, meu amor, minha paixão, o que seja, meu propósito, para tentar fazer esse mundo um pouco melhor para futuras gerações. E a agência é voltada para as experiências, para o modelo que você o mesmo modelo desde o início. Sim, a agência especializada em eventos, em brand experience, brand activation, que chama, a gente faz as ativações de Ruffles na NBA, ou a gente faz muitos eventos para o Itaú, eu tenho um projeto dos Estados Unidos, alguns, né, na verdade, mas o mais emblemático, hoje a gente faz todas as ativações do Itaú no Miami Open. Então, ainda é o cliente brasileiro, mas eu já estou pondo meu pezinho em solo americano, é um projeto que tem chamado muita atenção. E a gente faz uma coisa que é muito legal também, que essa história inicial, né, que eu te falei que a gente começou com marketing de incentivos, e o marketing de incentivos tem muito aquela história das viagens de incentivo, que no passado era você pegar os seus principais clientes ou as pessoas que melhor performaram nas suas equipes e você leva para viajar. Mas quando se formou ainda era um modelo, então vamos andar de Ferrari na Itália, era um prêmio. E hoje esse mercado é muito desenvolvido. Esse mercado é um mercado de incentivo onde você quer a aproximação, lógico, mas você quer desenvolvimento. Então é um projeto grande que a gente tem na Unilever de capacitação, pavimentação e desenvolvimento do varejo. Então a gente tem grupos dos maiores empresários dos atacados e dos varejistas e já fomos para Silicon Valley, já fomos para o Japão, já fomos para Estocolmo, já fomos para Singapura e outras marcas. Ou a gente faz essas viagens, na verdade, de
conexão, mas também de experiências, de conteúdo, que é uma área que me fascina bastante também. E eu assisti a uma outra entrevista sua, você falando da sua teoria do porém. Isso. Eu não só queria que você explicasse, mas que a gente até testasse se o Wall Street Cast ou alguma coisa que eu estou envolvido tem aderência, atende, funciona. O porém, o marqueteiro gosta de sigla, né? Então eu achei que essa era legal. Porém, assim, tudo nessa minha fase ou no livro era de propósito. Então a primeira coisa é ter um propósito. Que é o P. Que é o P. E o propósito, o marqueteiro é bom de criar propósito. Então, vou chamar o melhor roteirista. Não, o propósito nasce, ele é revelado, ele é desabrocha. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você, como o Wall Street, você deve ter um propósito do porquê que você resolveu fazer esse trabalho, esse podcast, e tentar que esse escopo, quando a gente fala propósito, seja maior do que no passado, quando a nossa geração foi péssima nesse sentido, que o propósito de qualquer negócio é vender, dar lucro e retorno para o acionista. É um pouco mais amplificado nessa visão, porque qualquer empresa faz parte, né, de uma sociedade, do ambiente, do mundo. Esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo é que é a ousadia. Porque quando a gente fala de propósito, também ficou parecendo que eu faço tudo, mas quando é um tema um pouco mais ligado a propósito, é lá naquela... Não é ousado, não é um Rock in Rio, não é um mega show de Hollywood, são ações que talvez a gente faz eu vou dar uma doada aqui. E não é isso, tem que ser na veia para, de novo, inspirar as pessoas e criar nova cultura. O que vai acontecer na fase que a gente está atualmente? A gente está numa fase, eu chamo que é uma fase de transição. Eu acredito que a gente está na era do propósito, que o mundo nunca teve melhor. Isso a Singularity University fala, quando você põe no espectro de toda a humanidade, nunca teve índices melhores no mundo em qualquer fase da história. Para a gente é ruim, porque é aqui a gente vive, a gente vê o que está acontecendo. Mas quando a gente fala dessa questão, desses índices, então a gente tem que ter resiliência, porque antes de melhorar, piora. Então, hoje, quando a gente vê essa polarização do mundo, ou muita coisa que a gente fala que não está legal, é porque tem duas coisas. A primeira é, quem está no poder não quer entregar o osso, então vai lutar, e aí a gente vê coisas que a gente está vendo aí que eu não acho tão legais, e paciência, mas que eu acho que estão com os dias contados. Eu acho, não sou guru nada, mas eu acho que estão com os dias contados. E a outra, essa é uma questão muito importante, até que tem sido levantadas muitas bandeiras por aqui, que já encheu esse mimimi de inclusão, de tudo. E eu aprendi uma coisa interessante, porque eu me achava uma minoria, porque eu fui um cara classe média, meus pais vieram da guerra, eu sou judeu, sofri alguns preconceitos, eu me achava minoria, mas me caiu uma ficha hoje em dia que minoria de verdade, principalmente no Brasil, a gente sabe quem é, gente que está à margem da sociedade. Quando a gente falava de racismo, de etarismo, de deficientes, de todos os gêneros, isso é minoria. E o que eu acho que o mundo está tentando fazer? Não é uma compensação, mas para você esticar a corda, a verdade é que não existiam oportunidades. Não existiam oportunidades. Era um modelo viciado e que ia estar. Então, assim, para você chegar no meio, talvez o que está acontecendo hoje, que muitos negacionistas querem voltar ao passado, é que talvez para você chegar no meio termo, você tem que esticar um pouco a corda do outro lado também. Então, talvez tem questões que podiam pegar um pouco mais leve, ou podia ser tratadas talvez com... Mas eu estou agora achando que não. A gente tem que se acostumar com essas novas ideias, com isso tudo, lógico, sem deixar perder a ordem, mas com o tempo isso vai se acomodar e a gente vai ter de verdade esse novo normal que vai ser uma grande evolução histórica da sociedade e da inclusão, da diversidade, sustentabilidade, todos esses temas. Então, quando a gente fala desses dois pontos, eu acho que eles são os pontos vitais e importantes para esse momento de transformação do que eu estou falando, que é essa era do propósito.
Mas eu perdi a sequência das letras. Ah, puta, desculpa. Eu perdi também. Então, dito tudo isso, a gente tava na ousadia. A gente tá a resiliência. Porque você vai fazer uma coisa hoje, você vai tomar porrada. Não vai dar certo de cara. Você vai dar errado muitas vezes antes de dar certo. Muitas vezes. E vão vir coisas que incomodam. Não vou julgar de novo. Vamos falar do Brasil. O Thiago Leifert é um cara que me parece super bacana a respeito. Ele está sendo bombado porque ele falou uma coisa relativa ao Vinícius Júnior. Então, assim, se você quer minimamente se expor ou falar alguma coisa... Ele falou? Ele falou que seria legal se o Vinícius Júnior tivesse ido na premiação do Melhor do Mundo, que ele não ganhou, e porque aí ele ia mostrar para as pessoas que ele estava lá e tal, e aí isso parece que, tá vendo? Ele está falando que o cara que sofreu racismo tem que se expor. Bom, eu não vou entrar nesses temas, mas a história é, quando você falar sobre algum tema de propósito e tornar ele um pouco maior... Vão surgir os haters, vão surgir os negacionistas, e em algum momento você tem que ter resiliência. Eu falo de algumas marcas no livro também. Você pega a Dove, o projeto Real Beleza, acho que tem 20 ou 30 anos. Isso foi emblemático. Acabar com aquela tirania só da mulher bonita e Real Beleza. Deu um empoderamento e um conforto para as mulheres com uma marca que se relaciona com elas. Por isso que eu sou fã da Unilever. Esse ano acabou de ter o desfile da Victoria's Secret. Depois de passar por aquele padrão de modelo e de ter o CEO ligado a assédio, que eles resolveram voltar com tudo. Agora em Nova York fizeram um desfile mais amplo, com diferentes gêneros, sizes, e muita gente tá vendo, estão querendo. Então, assim, tudo que você faz... nunca está muito bom. Outras marcas que tomaram porrada, a Budweiser aqui nos Estados Unidos. A Budweiser é uma empresa... cerveja todo mundo toma. A Budweiser tem todas as suas estratégias, tem a questão da ligação americana, aqueles filmes das picapes, do cavalo, da natureza. Essa é a cara de Bud. Só que a Budweiser falou, poxa, eu vou trazer um pouco mais de diversidade. Eles fizeram uma ação específica no canal digital com um trans. Caíram as ações, ninguém falou, nunca mais vou tomar Budweiser. E até hoje é um tema polêmico, porque eles tiveram que dar um passo para trás, porque estava impactando o negócio. E eu, como marqueteiro... eu não achei que eles esticaram a corda. Eu achei que é uma cerveja que foi lá no canal específico e tentou ampliar um pouco o seu escopo. Foi visto como, tá vendo? Quer exagerar. Agora, vamos dar uma pausa nas letras, e aí a pergunta é disso que você está falando. Então, qual que é a sua leitura? Que o mundo, de fato, está muito difícil lidar, mas é que eu diria o seguinte, tá chato, né? Tá chato. Tá chato. Tá chato, mas voltando aqui à questão é... chato é educado, né? Cada empresa, o que eu falo sobre propósito, e por isso era o porém, era... se você entrou nessa, quem sou eu para falar da Budweiser, das ações? Mas se você entra, você entra. Se não... porque entrar e sair, aí que é o R da resiliência. Porque se aguentar... talvez vai criar uma geração de fãs, ou vai criar um novo modelo de paixão e vai criar um novo negócio. Muito caro. Então, eu sei. O negócio da Budweiser... você imagina? Virou, né? Eu não vou dizer, sei lá se é um exagero, pode quebrar a empresa. Não, pode quebrar. A confusão que eles arrumaram. Aí que vem a questão da resiliência e a questão do posicionamento. Aqui eu não tô para, de novo, ditar regra. Por nada, né? Assim, essa história da Bud e vários exemplos que você deu, né? Causou uma puta convulsão, uma confusão por nada. Não, por nada, porque eles fizeram para aquele canal. Mas hoje é isso, são os riscos. Infelizmente, eles tiveram que voltar atrás. Na fórmula do porém... eles não tiveram a resiliência. Talvez eles não podiam. Sim. Ou talvez ainda não estava preparado para entrar aquilo, entende? Ou tivesse num momento e falar, não, eu vou, porque eu já sei, cria um comitê de gestão de crise, eu vou entrar nessa porque vai gerar fã em vez de consumidor, e eu vou ter. Eu não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém, eu estou falando exemplos que aconteceram. Teve o da Nike, por exemplo, que foi o Copernic que não ajoelhou no hino, você lembra essa história? Lembro. A Nike, na época, ela não quebrou o contrato com o cara.
Eu achei bacana. Eu acho que a Nike era uma conexão com os fãs. A Nike está passando o pior momento dela, porque deu um espaço, começou a pôr uns CEOs muito financeiros com apostas, perdeu sua essência e está no pior momento. Nas Olimpíadas foram muito mal, só que acabaram de recontratar. Isso foi, olha que legal, uma empresa. Tanto que naquela época não tirou aquele anúncio. Então, assim, quer me odiar, odeia, mas eu sou meus princípios. Esse cara, just do it, assim, é o cara que a gente apoia, independente do certo ou errado. Eu achei que ela teve essa resiliência. E agora, quando deu tudo errado, ela foi e se reconectou com o passado dela. O atual CEO que foi chamado para a Nike é o cara de 2 gestões atrás, que não é então visto como velho ou errado, mas é o cara que do Just Do It, ou que fazia essa paixão. Então, esses exemplos, para a gente falar que é uma jornada muito difícil. Então, se quiser trabalhar com um propósito, tem que saber que vai ter problema, resiliência. Mas se passou pelo R, o E e o M são maravilhosos, porque o E é uma empatia. Aí você não tem mais cliente, você tem fã, você tem uma nova dimensão. A Patagônia, por exemplo, você sabe a história da Patagônia? É uma marca de roupas. O cara era um ex-surfista alpinista. Ele falou, eu vou fazer produtos... eu não quero que venha... Eu quero um produto talvez mais caro, que dure mais, porque eu quero preservar o planeta, porque senão não tem amanhã gente para escalar. O planeta faz parte do meu negócio. E ele foi emblemático em 2012. Então, ele fez num Black Friday um anúncio em todos os grandes meios. Eu acho aqui uma tela no Times Square. Don't buy this jacket. É lindo isso. E aí, de lá, ele criou uma relação. Acabou de fazer um modelo super inspiracional, que o próximo passo, a Patagônia estava indo tão bem, que era fazer um IPO ou fazer uma venda. Ele falou, não, eu tenho aqui meu dinheiro, chamou os filhos, dividiu um pedaço. Toda essa empresa montou lá com os caras mais especialistas um fundo mundo. A empresa é do mundo hoje. Ela é realmente para salvar o planeta. Então, quando você vê gente assim no mundo, você fala, poxa, a humanidade tem salvação. Mas voltando, empatia e aí a magia, que é o que eu estou falando assim, qual é o futuro das novas corporações, do negócio, do mercado, de tudo. E eu acho que esse é o papel do marketing, pensar nessa nova cultura e trabalhar a serviço. Então, desculpa que eu me perdi um pouco, mas esse é o porém. Propósito, ousadia, resiliência, empatia, magia. E da onde saiu o livro? Essa sua vontade de dividir um pouco essa sua vivência, as suas crenças, seus pensamentos? Eu sempre gosto, né? Eu ainda tenho esse hábito de escrever papel. Quando eu fui ver, eu estava cheio de coisas e não sei, estava me pegando e eu fiquei muito tempo focado aqui, longe do Brasil. Eu falei, poxa... Assim, não preciso falar para 1 bilhão de pessoas, talvez eu até perdi um pouco, mas, cara, se nessa idade eu não for falar também, daqui a pouco ninguém vai me ouvir, né? Eu já vou estar gagá. Eu vou falar o que eu tenho vontade, vou falar minhas experiências, eu falo do coração, eu não estou aqui performando, eu falo o que eu sinto, eu posso estar certo ou errado, eu pago os preços. Então, eu resolvi que eu ia falar o que me inspira. E aí até, legal que meu filho está aqui, né? Muito desse grande momento do livro, da vida, é que chega uma hora na vida, mesmo a minha mudança para os Estados Unidos, que eu fiz pela minha família, quando meus filhos nasceram, foi uma coisa muito emblemática na minha vida, porque até hoje se questiona, é bom que tem gente que não gosta de ter filho, não se sente talhado para ser pai e não tem problema, eu acho até legal, eu respeito tudo, mas eu sempre quis ter filho. E quando meus filhos nasceram, eu falei... Esse vai ser meu maior projeto na vida. Eu tenho que ser muito mais bem sucedido como pai do que como empresário, como qualquer outra coisa. Então foi uma coisa que desde o começo eu fui aquele pai presente, eu fazia terapia, eu estudava, eu lia os livros, eu participava e eu falei... Eu preciso, como eu já sou um cara velho e eu fui criado num mundo, eu falo que a nossa geração deu uma estragada, a gente tinha uns valores em alguns pontos questionáveis, eu falei, eles precisam ser as versões melhoradas de mim. Então foi um projeto muito interessante. E a vinda para os Estados Unidos foi, então, dar essa amplitude para eles, de sair de uma bolha, com a questão de segurança e a questão de que no Brasil não tem classe média, vamos pagar
pau também nos Estados Unidos. Isso é uma coisa legal, ter classe média. A mulher que vem trabalhar na minha casa, ela vem no carro, ela cobra o serviço, é caro, é justo, mas porque no Brasil a gente tem... comparado ao Brasil. No Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem escravos e depois a gente reclama, não tem classe média. Então aqui tem classe média. E aí, no Brasil, eu teria que educar meu filho para ser um bom cidadão, mas eu tenho que educar o cara para ser rico. Senão ele Desculpa se eu tô falando errado, você tem que ser rico. Então provavelmente eu ia falar, vai fazer GV, USP, esquece o que eu falei, vai trabalhar em mercado financeiro, vai ser rico, porque senão você não vai ser nada. Quando eles vieram para cá, eu falei, vai ser feliz, só aprende a pagar a conta. Então, é muito legal até que você comentou, e o Marquinho tá aqui, Marquinhos, de tudo. Puxa uma cadeira que a história é o seguinte, o Marquinho é um cara... Na frente da câmera, não tem problema. O Marquinho é um cara onde eu pude exercitar isso tudo, que é o seguinte, ele é um cara com a essência que nós demos para ele é um cara mais artista, mais sensível, e que quando eu achava que ele ia jogar bola e fazer uma Ivy League, sabe? Aquelas coisas que a gente vem na cabeça, falou, pai, eu quero ser skatista. Ele ficou a vida inteira nas ruas andando de skate. Depois ele, nos primeiros anos, não sabia direito o que queria fazer ou não. E um belo dia ele falou, não, eu quero ir para Nova York e eu quero trabalhar com música. É minha paixão, vou ser produtor musical. Ele se formou na New School, que é uma história super bem conceituada aqui. Hoje ele mora no Brooklyn, num lugar só com gente bacana, que eu me orgulho, que eu tô lá sempre com eles. Ele já tá fazendo... Ele é um cara... Ele é um DJ muito estudioso, ele sabe muito mais de música do que eu, e ele aprendeu a técnica do vinil. Então ele é um cara vintage, cool, arrumou um mentor, um cara legal, e tá começando a trabalhar em produção musical e pondo a voz dele para mudar esse muito do jeito que ele acredita e sem pressão. Eu não tenho pressão. Eu falo, só pensa, ele se formou o ano passado. Eu penso assim, 1, 2 anos, você está conseguindo pagar suas contas e você é feliz. Seja feliz. Não tô sendo demagogo, Bruno. E ele pode falar isso. É uma bênção. Vou entrar aqui com os meus pitacos. Quantos anos você tá, Marquinhos? 23. E você estudou, você fez o final da escola, você migrou, né, junto com seu pai, você fez o final da escola em Miami. Fiz. Ele fez o middle school inteiro em Miami. Porque eles eram muito pequenos, eles eram com 11. Então ele fez todo o ginásio e colegial aqui em Miami. Ele só não se alfabetizou, mas ele é um cara que veio... Eu cresci aqui em Miami. E você, nessa época que você curtiu o skate? E aí quando que veio essa chave para a história da música? Eu sempre gostei de música. Mas a ponto de falar, vou trabalhar com isso? Não, foi meio que graças a um mentor meu que eu arrumei assim em Miami. Ainda enquanto moleque? Que eu comecei a comprar disco. Respeitosamente, você ainda é moleque. Eu comecei a comprar disco. Teve um aniversário que eu ganhei um toca-disco assim, um não muito bom. Daí eu comecei a comprar disco, porque eu sempre gostei de música. E minha turma foi sempre um pessoal mais velho. Desde que eu era bem jovem, com 14 anos, meus amigos tinham 30. Eu nunca, andou com o pessoal da mesma idade. Eu não gostava muito da cabeça, assim, eu me conectava mais com o pessoal mais velho. E aí, qual é a sua visão de futuro, assim, como é que... Eu vou dar uma de pai numa outra versão, né? Parecido talvez com a criação que eu tive, que talvez não tenha sido diferente do Alan. Mas e aí, como é que você vai viver dessa porra? Eu já tô vivendo. É isso que o meu avô falava, tá bom, mas como é que você vai viver desse troço aí, pagar as contas? Eu já tô vivendo. Eu tô tocando, já tenho 3 residências, eu produzindo, trabalhando com artista muito... E dá dinheiro? Dá. Como DJ dá. Não é de pai babão. Não, na verdade tem DJ que fica bilionário, né? Teve uma coisa que foi muito legal, que eu não fiz essa pressão de vai ser rico, mas eu faço essa pressão, entende a vida. E ele é um cara que foi muito legal. Teve umas fases da vida que nós tivemos até uns atritos, né? Que a gente fala, eu não domino, eu tinha medo. Ele tava lá andando de skate na rua, eu falei, sabe, esses maconheiros, sabe, você fica com medo, ou mesmo música, mas ele é um cara, ele vai, sabe, essa resiliência, ele foi me mostrando. Hoje a gente tá talvez numa das melhores relações que a gente tem, né, com o pai e filho, a gente é amigo, porque eu gosto muito de aprender com os jovens.
porque eu acho que também a gente está numa fase de aprender tudo. E aí ele tem a história dele. Ele é chamado DJ Late for Dinner. Quando ele fala esse mentor, é porque tinha um cara lá bem na periferia de Miami, era muito longe, a gente mora em Miami Beach, é quase 1h30 de ônibus lá da onde a gente casa, que era esse cara que foi um DJ nos anos 70, mas depois ele teve um acidente, era um cara humilde que estava lá na casa dele. E quando apresentaram para uma turma de amigos, ninguém deu muita atenção. E o Marquinhos falou, nossa, esse cara sabe muitos discos, ele gosta de ensinar. E o Marquinho, então, todo dia, quando ele terminava de andar de skate, antes de ir para casa, ou ele estava em casa, ele falava, eu vou passar aí, porque ele queria aprender. Só que o cara achava que o Marquinho era da comunidade. E como o Marquinho saía de Miami Beach, ele chegava lá, ele falava que ia chegar e chegava atrasado porque ele tinha ido de skate 2 horas, ou ele tinha pegado 3 ônibus. E aí o cara falou, you are always late for dinner, e aí virou o nome de artístico dele hoje, que é Late for Dinner. Mas hoje a gente se orgulha, porque não é um late for dinner, é um moleque que quando tinha lá seus 13, 14 anos, já estava lutando pelas coisas que ele queria, nem que fosse para mostrar para mim que dava. Mas e sabe? da onde vinha esse drive aí, essa vontade? Eu acho que é a paixão pela música. E eu não sabia, quando eu me mudei pra cá, eu não sabia que eu ia virar DJ. Eu achei que eu ia continuar andando de skate. Mas você não fez isso por causa da paixão pela música, você fez isso por algum outro motivo. Você queria de alguma forma vencer. Se não tivesse sido a música, teria sido outro. Porque com 13, 14 anos, você não fala assim, não, é a música. É porque você... alguma referência, porque você viu seu pai bater a cabeça algumas vezes e falar, meu, a vida é foda. É alguma coisa a mais aí. Isso é um papo pra vocês hoje no hotel, falar, meu, aquele cara lá ficou enchendo o nosso saco no podcast, provocando a gente. Eu tô falando isso porque eu, na minha vida, eu tive um pouco disso. Hoje eu enxergo, né, também bem mais velho. Por que eu comecei a trabalhar muito cedo e tinha um pouco dessas atitudes? Mas por quê? Porque implicitamente eu enxergava que a minha família era toda cagada, toda fodida. E que no Brasil, ou você dá certo ou você vai ser um merda. Você vai passar um monte de perrengue. Que as pessoas ficam ofendidas quando falam assim, você tem que ser rico. Mas se você não for, você não vai conseguir ter acesso à saúde, você não tem acesso a conforto, segurança. A vida é uma merda. Aqui, como você mesmo falou, dá pra você ser um cara medíocre e você vai viver bem. Uhum. Dá pra você ser faxineiro, que não tem nada não tem demérito nenhum, e você vai viver bem, né? Mas enfim, desculpa a provocação, mas eu acho que com a música e com o hip hop eu ganhei minha educação, que mesmo na escola eu não estava encontrando muito uma educação, mesmo a elite de educação mentes, que você fala de valores, e de tudo. Eu aprendi história, eu aprendi matemática, eu aprendi de tudo com a música. E ele se formou em Global Studies, ele é um dos feras de hip hop. E o hip hop olha que legal, a gente fala de cultura, é um movimento cultural de expressões, só que ele estava ouvindo a música, mas ele estava estudando com as letras. Quando ele foi para essa história do vinil, aí eu vou falando um pouco para ele puxar, teve uma outra coisa que aconteceu. Hoje, muito da vida que ele está dando certo é porque ele ficou um cara tão estudioso, ele é um estudioso da música, que tem uma lenda do hip hop que chama Large Professor, foi um dos caras que começou o movimento, que não acredita como um jovem como ele, que está ligado a vinil e que e que pegou ele debaixo do braço e hoje é um grande mentor que está nos ajudando, né? E que pode ser o cara que vai ser determinante para ele poder ter essa carreira em música. E é muito interessante, né? Depois do que a gente gravar aqui, ou até mesmo dias depois, se você quiser, eu te conecto com alguns grandes músicos brasileiros que moram aqui em Nova York, que têm histórias sensacionais e são uns caras tudo velho. Mas uns caras, assim, animais. Um deles tocou com quem que você pode imaginar, de Jorge Benjora, enfim, são caras sensacionais para você trocar uma ideia. Um deles tem estúdio, tem um monte de coisa bacana para vocês trocarem. Sabe um negócio de paternidade que a gente estava falando do meu projeto? Teve uma época que eu aprendi isso, eu falo no livro e eu falo para tudo também. Tem gente
que é especialista de falar. Só que a transformação é no walk the talk, é no que você faz. E na paternidade tem muito isso. E foi bom que eu fazia terapia com o Isamitiba, era um dos especialistas. Você tem que falar, lógico, você tem que estar, mas ele tem que estar olhando. O filho, as pessoas, qualquer um, meus funcionários, são esponjas. A gente está muito mais olhando e analisando do que tecnicamente ouvindo, entende? Então, talvez isso que você fala de como ele era, porque assim, a vida inteira ele estava lá olhando um modelo de pai, mãe, ou mesmo de família um pouco disfuncional em alguns pontos, que a gente sabe, e ele estava lá processando tudo isso. Ó, são esponjas, né? Sim. E o seu outro isso, filho né, faz o quê? Oi? O seu outro filho? O meu outro filho, ele está agora estudando numa top escola aqui em Colgate, a 4 horas de Nova York. Ele se forma agora e ele está indo para uma carreira um pouco mais acadêmica, mas ele quer trabalhar com esporte. E ele sempre foi atleta e eu estou achando que ele vai conseguir seguir uma carreira bacana em esporte, marketing esportivo. A moral uma parte aí dessa moral da história é que aqui nos Estados Unidos você consegue viver e viver bem com profissões que no Brasil você morreria de fome. É isso. Essa é... Às vezes eu falo essas coisas aí, vê um monte de paulada lá no Instagram, na internet, mas essa é a verdade. Você ser... Enfim, sem eu ficar apontando, mas trabalhar com arte, esporte, entre tantas outras coisas no Brasil, a chance de você se lascar... Lascar que eu falo, não é... Às vezes até quem dá certo mal consegue viver. O que aconteceu na minha megamorfose, até que eu te falei, é assim, todo mundo, a gente gosta de luxo, a gente gosta de conforto, a gente gosta de bem. Eu estou agora nos movimentos lá, capitalismo consciente e tal, né? Não é também festa da oba-oba, mas eu acho que eu consegui fazer uma coisa bacana na minha vinda nos Estados Unidos, nesse meu wake-up call, porque até, por exemplo, hoje eu falo que eu moro em Miami Beach. Só eu falar isso é ultra pejorativo, porque a ideia das pessoas é aquela Miami nababesca das festas, da praia. E, na verdade, eu consegui, num lugar que eu tenho uma qualidade de vida sensacional, me reconectar com o que realmente faz sentido e o simples. Então, de novo, hoje eu tenho uma vida muito, muito mais rica e simples. E eu não lembro quem, mas já dizia, rico é o que consegue andar de transporte público, não é o que tem 10 Lamborghinis. Né? Rico é o cara que está num lugar, pode até ter, mas que tenha realmente a liberdade de ter a vida do tamanho que fique mais confortável. Então, para Miami, quando eu falo para as pessoas que eu moro em Miami Beach, não bate com o que eu encontrei nessa Miami Beach, que é a minha vida muito mais feliz, muito mais rica e com muito mais propósito. E você já pensou em explorar seu conhecimento em outras vertentes do marketing? Tipo? Porque você tá nesse modelo marketing de experiência, etc. Mas hoje o marketing é muito amplo, né? Tem desde o digital até só a vertente da persuasão, ou enfim, tem muito amplo, né? Então isso, assim, em alguns momentos sim, até porque eu acho que eu era bem sucedido na minha atividade, mas durante muito tempo minha atividade não era tão respeitada. Então, você falar que você fazia... Era até chamado de below the line. Eu falava, what the fuck is the line? Porque a line era a propaganda e o resto era below. Até o termo é horrível, né? Ficava passado, né? Para não falar... Até pouco tempo falava Até pouco tempo atrás. Então, mas o problema no Brasil ainda vai, depois de 30 anos, quando você tenta, em alguns momentos eu tinha projetos até em outras áreas, mas você é tagueado. Então não dá, a minha expertise é isso e muitas vezes que eu tentei mudar, a empresa perdeu a essência de ser boa no que ela faz e não vingou tanto no outro. Então assim, em termos de trabalho, de tal, eu aprendi, não, isso eu sou expert, isso eu faço bem, eu quero fazer isso sempre o melhor que eu posso, o melhor que qualquer um e ser obcecado, eu chamo de culto aos detalhes, de ter uma excelência realmente pela qualidade. Então eu não tenho mais esse sonho de outras atividades. Mas como eu te disse, na minha megamorfose teve, tá, então esse pedaço do seu trabalho vai ocupar 50% da sua vida e o outro 50% veio o livro. Hoje eu estou fazendo uma coisa muito legal, que começou com meus filhos e com os amigos, que foi muito legal eu me abrir e sair do meu lugar de que eu sei tudo e aprender com os jovens.
Eu odeio quem fica... não, esses caras, essa juventude tá perdida, só tá no celular. Minha avó falava pra minha mãe, meu pai falava que eu tava na televisão. É só diferente e pode estar muito perdido, mas tem que ter conversa e tem que ter um entendimento, porque esse vai ser o novo modelo. Não adianta falar sai do celular. Daqui a pouco vai estar no nosso cérebro, no chip. Então eu não gosto de negacionista, eu não gosto de... O melhor jeito não é ficar na sua posição de que eu sei tudo, só criticando, Então mergulha lá e dentro de tudo aprende coisas que você não sabe, que você não é confortável, e talvez você vai ajudar a criar um novo modelo, que não é o passado. Então, eu tô tarado hoje em dar mentoria para jovens. Então, eu tô mentorando uma agência de universitários, eu tô todo... Sabe que às vezes vem o filho do amigo, aquela coisa... eu dou o meu tempo para estar entre jovens, para mentorar jovens, porque é onde eu tô aprendendo e podendo fazer alguma diferença. Porque os da gente, a gente está tentando se regenerar, mas já ferramos o que foi, vamos tentar fazer. Os um pouco já mais intermediários também já foi. É o jovem que vai talvez fazer essa transformação. E eu estou vibrando. Então, o meu novo projeto de vida é ser um coach, um mentor. Mesmo eu pensei em voltar da aula na faculdade, mas é me oxigenar. Eu estou fazendo um curso de coaching aqui na Universidade de Nova York. Depois eu te conto. Então, me fala. Quando o Marquinhos nasceu, você tinha quantos anos? O Marquinhos nasceu 7, 8, 9, 10, 34. Tá, e o seu outro filho é mais novo? Mais velho. É mais novo, 2 anos. Aí eu tinha 36. Tá, agora mudando assim, de direção um pouco ao papo. Para quem está escutando, você encoraja a pessoa a emigrar? Vamos lá. Vamos lá. Se tem resiliência, não é mar de rosas. É muito difícil. Para mim... Depois de 12 anos, quase quebrando, perdendo tudo, sentindo falta da família, porque eu tinha claro o meu plano. Eu sou feliz, realizado e eu acho que eu estou numa... Amo o Brasil, eu sonhava durante esses 12 anos, um dia eu falei assim, bom, melhorou tudo, olha, agora tá ótimo. Aí eu falo, agora eu preciso voltar porque eu amo. Mas infelizmente a gente vê que a coisa... degringola, aqui eu conheci muita gente da América Latina e você vê que a América Latina como um todo é um modelo onde não tem investimento em educação e aí você tem grandes disparates, você tem governos populistas e o ciclo contínuo, são mini cortes, modelos de escravatura. Então, dá para viver muito bem, ser feliz, abstraindo tudo isso, independente. Então, eu recomendo, se tá afim, sim, se não aguenta mais, que nem assim, não aguenta, não bate a conta, teve alguma coisa assim, vem. Se é aquele oba-oba que vai vir, vai ser que nem os 8 que vier. Bate na trave, primeira dor de barriga, você volta. Mas é que são 8 caras que, pelo jeito, eram 8 empresários, né? Não, eu vi de tudo. Não, vi gente que veio do nada, conseguiu grincar na beira do grincar. Solidão. A gente fala, é perfeito. Eu não tenho, meus amigos são amigos de vida de 40 anos, a família, a língua. Eu falo inglês, mas eu saio com os americanos, chega uma hora, eu não sei, é gostoso falar português, falar do nosso jeito. Então, é muito, muito difícil. Então, eu recomendo, se assim, não faz sentido, eu quero, mas daí eu recomendo o seguinte, aguenta o tranco, que vai dar certo, porque tem muita coisa bacana, mas não tem regra de bolo, é para cada um. E agora, mudando de novo de direção, durante o papo você soltou uma que assim, o marqueteiro tinha que ir pro inferno porque a gente vendeu alimento com açúcar para a pessoa engordar, cigarro, sei lá mais o quê. Implicitamente você estava dizendo o seguinte, o marketing é terrível. Não, terrível. Eu não tenho dizendo. Não, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que assim, o marketing, vamos voltar para Washington, começou não tinha nem tanto poder, mas de repente com o advento da televisão, que virou uma mídia de massa e com a qualidade e talento das mensagens e de criar cultura, junto com criar cultura, logo depois de criar cultura,
ele virou uma mídia de massificação de qualquer coisa. E aí, vindo a outra cultura de capitalismo selvagem, que também foi crescimento em cima de crescimento, chega uma hora que você tá lá, você não tá percebendo, mas você tá um rolo compressor e você tá cortando as bordas. Dane-se, vamos vender. Uma hora você tá cometendo, por que não, algumas coisas questionáveis em termos éticos. Então, eu acho que teve um momento, depois dos anos fim de 80 para 90, e que o marketing estava muito eficiente, e o mundo capitalista vende para fazer IPO, e a globalização fez com que todas as empresas, uma comprava a outra, virou um jogo só financeiro, e o marketing virou um instrumento de resultado, de venda e de atingir a fimento. É ótimo ele ser isso, mas eu estou chamando os meus pares, e quanto a gente tem de responsabilidade de outras coisas e que a gente tem talento para fazer. Tá, e aí é onde eu cheguei a gente chega no meu ponto. O marketing hoje tá melhor, tá mais sério, tá mais decente, ou não mudou porra nenhuma? Não, o marketing hoje... Na minha opinião, não mudou nada. Então, o mundo, ele com todos os tropeços, ele tem mais sensores, ou mesmo hoje está todo mundo pelado, você faz uma barbaridade de novo, tá na internet. Você tem algumas coisas que filtram um pouco mais, ele está mais distribuído, ele está mais disseminado. Mas para mim o problema do marketing hoje é que ele perdeu, como ele virou um instrumento de vendas e de resultado, e com o advento da tecnologia, com o advento de inteligência artificial e com a vinda dos dados, hoje você desperdiça menos dinheiro porque é dado, você tem informação. Só que o que aconteceu? O marqueteiro quase que virou hoje um cultuador dos dados. E eu acho que quando isso acontece, você corre um outro risco, que é: e a coisa que você não sabe? E o novo? E a inovação? E o sorvete de jabuticaba com pimenta e quiabo? Eu não sei se é bom ou ruim, ninguém perguntou. Porque se você fica indo só dado, você vai em cima de um padrão, você vai ficando cada vez mais eficiente, mas eu ainda acredito no gut feeling, eu ainda acredito no ser humano, eu ainda acredito num balanço. Eu adorei uma frase aí que eu uso bastante. Hoje, marqueteiro, a gente não precisa de mais dados, a gente precisa de melhores olhos. E melhores olhos tá bom, usa 80% na razão, mas arrisca mais. Being bold is never risky. Arrisca dar uma cagadinha mesmo, arrisca um pedaço, faz uma coisa diferente. Porque para o marketing voltar a ser gerador de cultura, o marqueteiro tem que voltar a se achar um artista. O Washington Oliveto era um artista, um ícone pop. Ele não era um gerador de resultados. E hoje, no modelo do marketing, o marketing está quase que um cara financeiro disfarçado o cargo. Nessa parte o risco que a gente 100%. corre, amanhã acabou as áreas de marketing. Aí vai chorar, a inteligência artificial tomou então eu tenho usado um outro paralelo, isso é muito importante. Meu time, daqui a pouco acabou, não vai precisar de design digital. Eu acredito no ser humano. Eu acho que a revelação por exemplo, da inteligência artificial vai ser 100 vezes mais megassônica do que a internet e a tecnologia em si. Só que eu li o PJ Pereira, é um publicitário brasileiro famoso que também acho que ele mora em Los Angeles, é um cara aí brilhante que eu não conheço pessoalmente, mas eu li um negócio dele que eu adotei para mim, que ficou muito simples até sobre isso, inteligência artificial. A internet, a tecnologia, a gente sempre usou como uma bicicleta, que você anda na bicicleta para andar mais rápido, para se cansar menos, mas se você para de pedalar, ela não anda sozinha. A inteligência artificial é um cavalo. Você está lá, mas ele tem vontade própria. Você precisa de uma integração perfeita para esse modelo funcionar, ou um hipismo, ou no jogo. E sozinho também ele não vai em lugar nenhum. Então eu estou começando a usar isso para mim. Eu vou olhar a inteligência artificial como um cavalo. Eu quero ser o melhor jockey que eu posso, o melhor
IPs, seu nome, que eu posso, Equestre, que eu posso, e com isso a gente vai ter essa combinação onde o marketing, ou todas as profissões, mas na minha especificamente, é o marketing, é o talento, pegando todos esses dados, trocando, mas depois indo lá e botando um toque de mestre. É o que eu quero acreditar para não pular da ponte amanhã também. Sensacional. Assim, a minha percepção aqui é que a gente tem papo por umas 5 horas e você, pelo jeito como vem para Nova York sempre por causa dos seus filhos, está convidado para a gente montar uma mesa de debate, trazendo outros caras para a gente falar, seja de carreira, desenvolvimento pessoal. Você falou que está curtindo coaching, falar do marketing. Vamos falar. Do marketing mentiroso. Eu adoro, sabe a piada do livro? Até a primeira página do livro é o seguinte: é legal aqui, né? Porque a gente tá a serviço. Às vezes em casa enche o saco. Eu falo, pai, não dá para conversar com você. Qualquer assunto você dá palestra. Assim, eu não converso, eu dou palestra, porque quando eu me empolgo numa ideia, eu vou e de novo, eu estou num momento muito, muito, muito especial da minha vida e, bom, por isso o livro e por isso, muito obrigado de novo pelo convite, muito legal a conexão e o que precisar de mim, mais um pretexto para eu vir ver o Marquinho aqui. Eu queria deixar essa provocação, pensa e até me propõe, vamos montar um papo sobre essas vertentes, ou coaching, ou o que é o marketing mentiroso. Você falou assim, Bruno, mas como assim marketing mentiroso? Esse conceito, eu também adoro marketing. Se você for lá e anunciar, olha, eu vendo curso de inglês, 7 anos você está fluente, ninguém compra. Você tem que fazer o quê? Olha, curso de inglês fluente em 4 meses. Ninguém fica fluente em 4 meses. Então tem um monte de coisa para a gente debater só no marketing. Com o tempo. Posso falar uma última rapidinha que está no livro? É uma teoria que eu li e que eu uso, que chama Flossom Brands. Flossom é cheio de falhas. E esse que eu acho que é o marketing. O marketing, lógico, você não vai ficar falando o que você é ruim, mas você não vai mentir o que você é ruim. Você é o que você é e vai ter gente que gosta de você. Do mesmo jeito que você casou com alguém que não é perfeito, eu amo ele, mas eu não sou perfeito, ele não é perfeito. Então, se a gente tirasse esse medo de assumir as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas inseguranças e falar verdade, eu acho que verdade conecta com verdade e talvez essa é a solução do mundo. Não discordo, mas é por isso que dá um bom papo, porque o marketing por aí, a gente vê mais... Não sei se a palavra ideal é mentira, mas a gente vê mais a mentira e a promessa falsa do que a verdade. Isso aí dá um bom papo, hein? Dá ótimo papo. Juntar uns 2, 3 marqueteiros aqui, eu vou ser massacrado. Por isso, inspirações para transformação cultural na era do propósito. Onde as pessoas encontram o livro? Esse livro, ele está na Amazon no Brasil. Ele está em todas as plataformas no Brasil. E infelizmente ele ainda não está aqui, eu estou esperando ver como ele vai repercutir para trazer para cá. Eu vou até explicar por que eu vou dizer isso. O Alan chegou aqui e falou, Bruno, trouxe aqui mais uma pilha de livro. Falou, para você dar para os seus seguidores, tal, fala quem quiser para a gente mandar. Eu falei, mas escritor ganha dinheiro com livro, você vai sair dando livro? Aí você falou, não, eu não ganho dinheiro com livro. Como é isso? Porque dentro do meu propósito eu escolhi uma instituição que eu achava que estava fazendo um trabalho legal, então todos os direitos de venda do meu livro são doados para a Gaia. É um pessoal lá de São Paulo, jovem, fazendo um trabalho super bacana, que vão receber todos os direitos autorais do meu livro. E o que eu te falei é que eu trouxe uma cota comigo dos Estados Unidos, porque eu tenho feito algumas palestras, eu mando para as pessoas, eu quero mais que as pessoas vejam. Então, eu trouxe para você 5 livros, e se você quiser oferecer para a sua audiência, os primeiros 5, aí você me avisa e a gente manda para eles um livro, uma cópia autografada, e vamos inspirar o mundo, inspirar as pessoas para ter um mundo com mais diversidade, inclusão, sustentabilidade e muito mais propósito. Tá fechado. Quem então assistiu até o fim merece os 5 primeiros que comentarem no próprio vídeo. Comenta e marca o Alan e depois manda um direct que a gente coordena a logística. Você é ativo no Instagram? É isso que eu ia te falar. Onde o pessoal te acha? Então, eu tô mudando tantas coisas. Primeiro eu
resolvi, na minha megamorfose, primeiro eu queria ser um anônimo célebre. Ou seja, eu não quero nada, então eu não tinha as redes sociais. Só que vamos combinar que esse é um papinho... Eu tô mofado se eu não tenho minimamente redes sociais. Então eu tenho redes sociais, mas TikTok, por exemplo, que eu amo, eu me programo a ficar um período que lá eu aprendo dos jovens de linguagem. Instagram, eu entro algumas vezes por dia, mas eu só olho, eu não posto, porque não é. Mas eu resolvi, eu tô até com os jovens me ajudando, eu resolvi com o livro ser um cara mais ativo no LinkedIn, onde eu tô postando, pondo as minhas ideias, quem quiser ir lá ouvir, comentar, reclamar, conversar, mandar DM, eu tô aberto no LinkedIn, eu tenho estado bastante ativo e tem muito dos meus pensamentos lá para quem tiver a fim de curtir. Alain, né, que meu pai francês... Vai falar Alain, a pessoa acha que é Alain Levy, mas é Alain Levy e eu tô lá no LinkedIn. Seja no Spotify, no YouTube, onde a gente publicar, a gente vai pôr lá o link das suas mídias. E vamos aproveitar, no Instagram, sigam o Late for Dinner, que esse cara é isso que eu ia perguntar, Marquinhos, é Late for Dinner? DJ Late 4 Dinner. Tá, não, ainda bem que você falou o 4. E vocês vão ver um mago do vinil, ele faz umas coisas muito bacanas. Agora ele foi convidado, olha que legal, jovem ainda, Art Basel em Miami, vocês sabem que é aquele evento. Ele foi convidado para tocar no lugar mais bacana de Miami, agora na Art Basel, lá no Dante Hi-Fi. E você mantém, quem quiser te acompanhar, lá você publica a sua agenda, vou estar em tal lugar, vou estar nisso. Tudo. Legal. Ele já tem uma noite fixa no Brooklyn e uma outra... Fala aí. 2 no Brooklyn. Fala os lugares, aí o pessoal vai lá te ver. Uma é no Beer Wax Brooklyn, a outra é no lugar que chama Fly Private Social e a outra é aqui na cidade, no Tokyo Record Bar. Todos esses são bares, são clubs, o que é isso? Bares. Tá, ou seja, não precisa virar madrugada. Não precisa. E vai lá, e tem uma outra novidade que ele está trazendo muito para os Estados Unidos e o pessoal está pirando as inspirações e as raízes da música brasileira. Ele manja de música brasileira muito então mais que a gente. Não, mesmo. E ele está fazendo uns mix, ele está trazendo para o hip hop influências brasileiras e o pessoal está pirando, coisa que eu não conhecia de Brasil, eu estou aprendendo com esse cara. Então eu tenho que realmente apresentar o Luiz, essa galera de músicos brasileiros que eu conheço. Vamos embora. Muitíssimo obrigado. Cara, muito sucesso para vocês. E parabéns. Obrigado. E que seja a primeira visita de outras. Vai ser. Obrigado, parabéns de novo pela iniciativa. Maravilhoso estúdio no Times Square. Estamos aqui, vamos inspirar as pessoas, Bruno. É isso, a vida é isso. Obrigado para você também que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não segue o canal, não deixe de seguir o canal, dar o like. Me acompanhe também no Instagram. Obrigado pelo carinho e pela audiência e a gente se vê semana que vem. Até mais.